pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar contigo uma situação que eu passei essa semana na escola do meu filho. Nós fomos até a escola para uma apresentação de um trabalho sobre diversidade. Achei interessante o comentário de uma das mães, que citou o seguinte: provavelmente esse vai ser o último ano que minha filha apresenta alguma coisa na escola, porque eles vão ficando mais velhos e não querem mais apresentar. E aquilo me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque eu fiquei pensando, puxa vida, o que será que leva a pessoa, a criança que tem aquela espontaneidade de apresentar, de falar, de expor a sua opinião, aos poucos, com o passar das séries, diminuir essa vontade ao ponto de não querer mais apresentar e não querer mais participar dessas atividades da escola. No momento em que a mãe fez esse comentário, a professora entrou e comentou o seguinte, que ela acredita que isso vai muito do incentivo dos pais. E aquilo ficou na minha cabeça. Fiquei pensando sobre aquilo. Porque realmente fez sentido para mim o que ela disse. Eu incentivo meu filho desde sempre a participar das atividades escolares, a ir nos encontros que tem que ir, a apresentar sempre que a professora determinar alguma atividade de apresentação, e vou mostrando para ele a importância que tem isso para o seu futuro. Muitas vezes os adultos têm dificuldade de falar, de se expressar, de expor a sua opinião, porque desde a infância tiveram dificuldades de se expor. E em muitos casos eles até comentavam, falavam sua opinião, mas eram podados. Com o tempo os professores iam podando, iam criticando, e aí eles foram se retraindo ao ponto de não falarem mais, de não exporem mais a sua opinião. Com isso tudo, eu fiz a seguinte reflexão. O que eu posso fazer hoje para contribuir com o desenvolvimento do meu filho, para que no futuro ele seja um adulto comunicativo, com uma boa postura e que principalmente não tenha vergonha de falar? Porque quando a pessoa tem vergonha de falar e expor a sua opinião, gera uma série de conflitos internos, porque em vários momentos da vida tu vai ter que se expor, tu vai ter que falar em público, tu vai ter que apresentar algum trabalho. Com isso tudo, eu percebi a importância que tem de, enquanto os filhos são pequenos, nós pais incentivarmos os nossos filhos a participar dessas atividades. A professora inclusive citou um exemplo dela, da dificuldade que ela teve em apresentar o trabalho de conclusão dela na faculdade, porque ela tinha vergonha de falar em público. Ela tinha vergonha, ela tinha dificuldade, uma timidez na hora de se expor na frente dos professores. E aí eu percebi como isso é comum, porque eu também tinha essa dificuldade. Desde a época de escola, eu tinha dificuldades em me apresentar, eu me dava um branco e eu esquecia daquilo que eu tinha que falar. Em algumas situações na faculdade, eu faltei a aula para não apresentar algum trabalho. E ao mesmo tempo que eu fugia daquela situação, eu me sentia frustrada por não conseguir enfrentá-la. Eu me sentia frustrada por não conseguir concluir aquilo que eu tinha me proposto, porque eu tinha feito um trabalho tão bacana, mas na hora de expor, de apresentar para os demais colegas, eu não conseguia. E diante então dessa experiência que eu tive essa semana, eu percebi o quão importante é o nosso papel como pai, como mãe, de orientarmos os nossos filhos em todas as áreas da vida, inclusive nessa de desenvolvimento humano. Em relação à comunicação, em relação à exposição, a ter esse equilíbrio na hora de falar. E essa é a dica que eu quero deixar para ti hoje, que é pai, que é mãe, que tem filhos que estão em período escolar e que muitas vezes vocês percebem essa dificuldade deles em se apresentar, não querem participar das atividades escolares, que são apresentações no dia dos pais, no dia das mães, ou no dia da família, enfim, e que tu pare para pensar se no momento que tu tá dizendo pro teu filho, não tem problema tu não ir nessa apresentação, e isso for uma coisa rotineira, se tu tá contribuindo com o desenvolvimento dele, ou se de alguma forma tu tá te isentando dessa contribuição. Pensa nisso, porque cada vez mais eu percebo que nós temos que estudar sim para ser pai e para ser mãe. Isso não é fácil, porque as coisas vão acontecendo no dia a dia e a gente não percebe. Não é verdade? Isso acontece contigo também, porque comigo em vários momentos eu fico pensando, poxa vida, o que eu faço agora? Será que eu agi certo? Será que eu agi errado? Ai, que dó do meu filho. Várias vezes eu
sou mais enérgica em algum momento e depois eu fico com pena de ter agido daquela forma. E aí eu paro, penso que eu sou a pessoa que precisa orientá-lo. Eu sou a pessoa que ele tem que ver como uma referência. Eu tenho que ser o apoio dele. Eu tenho que ser o incentivo dele. E não simplesmente concordar com tudo que ele fala. Pode parecer bobagem. Ah, não, mas é só uma apresentação de escola. Não, mas é só uma música que ele ia cantar e ele não quis ir. Só que lá adiante, no futuro, pode trazer consequências. Nós não temos o hábito de pensar no futuro. Nós pensamos só no momento presente. E na maioria dos casos, nós achamos que não tem problema algum. Que era só uma apresentação, que era só uma atividade extracurricular. Então pensa e reflete o que tu pode fazer hoje para contribuir para o desenvolvimento futuro do teu filho. Que vai contribuir, que vai ajudar o teu filho a crescer para se desenvolver. Pensa nisso. Até a próxima!